Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar e levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de muita esperança. O programa Visão Espírita tem a grata alegria de receber hoje para uma conversa fraterna, amiga e repleta de um pouco de saudade do nosso amigo e companheiro e irmão Júlio Carvalho, do Instituto do Amor, na cidade de Pratinha, natural de Araxá, dedicada à causa e à divulgação do Espiritismo. Júlio Carvalho, depois de algum tempo, bem-vindo ao programa Visão Espírita. É uma alegria recebê-lo. Obrigado, eu fico feliz de estar aqui novamente, né? Estou aqui no meu quarto, no aconchego no meu quarto aqui, para falar um pouco com vocês e aprender muito com vocês, na verdade. Júlio, até para que a gente possa atualizar a conversa com o programa, com o nosso amigo telespectador de Ribeirão Preto, região, do Brasil, você é uma pessoa bem conhecida, é uma pessoa pública. Como é que está o Júlio Carvalho no momento? Que ritmo que andam as coisas, Júlio? Tá bem, essa pandemia, muita gente falou assim, eu vivo brincando com isso, que as pessoas falam assim, a gente não abriu na fase mais grave da pandemia, só permitiu isso depois das vacinações e o efetivo resultado delas. E as pessoas falavam assim, quando você vai voltar? Eu falava assim, voltar de onde? Voltar a trabalhar. Eu falei assim, mas eu não parei de trabalhar. E essa pós-pandemia, né? Aliás, a pandemia não acabou, um pós-momento grave da pandemia, nessa fase mais tranquila agora, eu vi que a gente passou por uma fase difícil, né? Um contexto tão complicado, e eu tenho só a que agradecer, assim, por ter continuado o trabalho, ter aumentado o trabalho durante a pandemia, ter feito algo assim com as famílias assistidas. E isso tudo, né, essa energia me proporcionou assim um bem-estar ainda maior ainda. Quando entramos na pandemia, eu tinha uma preocupação muito grande. Eu pensava assim, gente, o que vai ser disso? Então, assim, hoje, o Júlio Carvalho hoje, estou muito bem, aprendi muito com a pandemia, aprendi muito com esse processo, e isso trouxe essa possibilidade de segurar ainda mais no bem, trouxe mais ainda uma segurança, uma certeza de que a fé vale a pena, de que a gente colhe resultados bons se a gente persistir. Júlio, atualizando para nós também, para o nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora e também ouvinte do nosso programa através da Web Rádio Verdade e Luz, conte-nos um pouco do Instituto do Amor, porque o pessoal, acho que você falou de trabalho, de atividade, do dia a dia, não são todos que talvez conheçam esse trabalho e onde você o faça. Pois então, o pessoal às vezes vê, né, faz relação com a mediunidade, mas eu digo que 90% do trabalho não está relacionado com a prática mediúnica pública, ou até mais que 90%. O Instituto está situado aqui entre... O pessoal de fora a gente sempre fala assim, próximo a Araxá, que é uma cidade mais conhecida. Estamos a 50 quilômetros de Araxá, mais ou menos, 50, 60, entre o município de Ibiá e Pratinha. E o Instituto hoje, ele atende frequentemente 150 famílias de 14 regiões. A gente tem creches, tem asilo que depende da instituição, do esforço da instituição de levar até essas instituições o recurso para alimentação primordialmente. A gente tem uma pegada forte na questão de nutrição
de levar uma boa alimentação para as famílias, para as pessoas que estão nas instituições ao redor de nós que passam por dificuldades. O Instituto hoje tem 30 moradores, né? A gente tem internos, ex-moradores de rua que vieram para a instituição, ex-dependentes químicos que estão aqui, pessoas que não tinham para onde ir, que não tinham esperança, né, de um dia diferente. Eu brinco que o Instituto tem uma ampla atividade. Hoje, por exemplo, a gente tem mais ou menos 100 animais resgatados. Eu acho isso incrível, porque assim, a gente tem aqui de todos os animais possíveis. Eu sempre posto nas redes sociais cobra, né? Nossa, tenho notado, Júlio. Meu Deus do céu. Mas a gente está na zona rural, perto de uma das grandes matas aqui, uma mata enorme, extensa. Eu sempre preservo, não deixo que mate nenhum animal. Não concordo com essas ideias, né? Sou completamente um preservador do meio ambiente, conservador. E a gente tem aqui, hoje, mais ou menos 100 animais, entre cabras, galinhas, sabe? Virou um asilo animal. Agora estamos com projetos do asilo mesmo para idosos. É um projeto magnífico, assim, que tem uma proposta interessantíssima de contato de interno com a natureza. Isso vai ser um projeto longo prazo, isso vai ser, assim, eu sei que isso vai ser algo para agora, mas o Instituto hoje tem uma atividade assim, muito intensa. Distribuímos mais ou menos por dia 150 alimentações dentro da instituição. E ao redor, para moradores de rua, tem esses trabalhos com 150 pessoas, 150 famílias. Então, multiplicar isso com uma média de 5 pessoas por família. Atendimento médico, odontológico, ou seja, o Instituto ele funciona na área filantrópica de uma forma assim, muito grande. Só para você ter noção, tem estudante, por exemplo, que depende de projeto nosso hoje. Eu estou muito feliz por isso, para fazer uma faculdade, por exemplo. Então, assim, é um trabalho muito amplo, social, e que quero que cresça, fornecendo para as pessoas, principalmente essas famílias assistidas, que vêm de situações bem complicadas financeiramente, bem complicadas mesmo, que a gente pode oferecer educação. Então, assim, tem projeto de escola, de cursos, está saindo desse momento enfraquecido da pandemia, assim, a instituição fortaleceu muito nesses projetos sociais, quando viu de perto o que é, né, você ter que passar por situações rigorosas, e cresceu muito nisso. E vale lembrar que a gente não faz trabalho com verba pública, né? Então, assim, até a gente vai falar mais para frente das questões dos livros, mas assim, a gente não faz trabalhos com verba pública. Então, é uma luta de voluntariado, de pessoas comprometidas, algumas pessoas que possuem uma melhor condição, que têm um despertar incrível para isso, junto com profissionais de saúde que doam o seu tempo. É um amontoado de histórias interessantes. Ô, Júlio, uma das visitas que eu fiz, eu fui até a horta do Instituto. Confesso que eu fiquei assim admirado de ver a força das verduras. Eu nunca vi um pé de couve tão grande e nascendo num chão árido, ácido, de pé, com aparente solo pobre. O que você nos fala? Como é que isso acontece aí, Júlio? Olha, eu vou te falar uma coisa. As pessoas falam assim: o que vocês colocam nas flores para elas ficarem bonitas? A gente não aduba, nunca adubou. Inclusive, nossa horta, a gente não tem um selo de orgânico, mas a gente não utiliza nada de agrotóxico, a gente não utiliza nada de adubo químico. E tudo que se planta dá, é incrível, né? Tipo assim, esses dias escolheram um pé de mandioca aqui com quase 10 quilos de mandioca. Assim, arrancou lá, né? Arrancou o pé de mandioca. Então, assim, o pessoal vem para cá de encontro, a gente dá alimentação gratuita para todo mundo. Não deu nos últimos meses de encontro, porque a gente está em reforma da cozinha. Mas, assim, fora essa reforma, e agora já vai voltar a alimentação fornecida gratuitamente, as pessoas chupavam melancia, por exemplo, no lanche, e as sementes caíam no meio aqui do instituto e dava melancias enormes e doces. Então, assim, eu penso assim, né? Eu até sempre falo isso pro pessoal, que a gente, acho que Deus falou assim: olha, a vida desse menino vai ser tão difícil e dessa instituição vai ser tão difícil de se manter,
que eu vou contribuir um pouco aí. Vamos fertilizar, vamos fertilizar o Instituto. Então, assim, você tem pé de mamão aqui, que eu até postei foto, eu posto isso no Facebook. Então, assim, tem verduras de todas as espécies, assim, e tudo, nunca falou assim, olha, o que você plantou aí que não deu? Nada. Muito pelo contrário. O pé de manga do Instituto, que tem de frente à casa, ele com um ano e meio, plantou ele, com um ano e meio ele deu manga. Então, assim, já deu encheu de manguinha, né? E já produziu e já ficou aquela coisa incrível. E olha que a gente teve problema seríssimo com água, né? Com recurso hídrico aqui. Nosso poço artesiano chegou a secar. Então, assim, é incrível a energia do local, sabe? Assim, você vê que tem uma contribuição do além. Assim. Tem um amigo meu que conheci em 2012, que foi atrás de uma psicografia do irmão e recebeu a carta, que ele tá, então, ele era muito cético. Ele fala assim, olha, hoje em dia eu sou tão desconfiado, mas assim, você me trouxe essa confiança no trabalho. E ele fala assim, se eu não tivesse tido nada e tivesse simplesmente acompanhado a história da instituição, já seria o suficiente para me acreditar em Deus diante das coisas que acontecem, diante do que eu vi, do que acontece, do que, tipo assim, é incrível. Então, o Instituto realmente tem uma energia diferente, né? Que acho que de tantas pessoas virem, rezar, de tanta gratidão dessas famílias que são sustentadas, não sei te explicar. Existe uma lei por trás disso, do plano Chama espiritual. a lei da afinidade. Amor atrai amor. É. Júlio, já que você falou da carta, né? A sua caminhada, né? A sua tarefa, a sua faculdade mediúnica se apresenta como uma missão ou uma tarefa? Como você vê isso? Quais as propostas e os propósitos desse trabalho todo que a mediunidade te convida? Eu não vejo como missão. Inclusive, eu leio muito, li muito Chico, e a mediunidade, para quem conhece sobre mediunidade de fato, para quem estuda, ele vê que a mediunidade está muito mais próxima a provações e expiações do que por missão. É uma prova muito difícil, inclusive. Porque a mediunidade, ela é... Eu acho que assim, a gente tem uma figura incrível no movimento espírita, que é o Hermínio Miranda, que trabalhou com uma compaixão tão grande pelos médiuns, e o Chico também, né? O Chico como médium, né? Mas eu falo de estudioso, a gente tem o Hermínio Miranda, tem o Herculano Pires, que falam muito sobre a mediunidade, e a mediunidade está muito mais próxima de expiação e provação do que por missão. Médium, uma pessoa comum, que tem a faculdade, né, que pode ter uma faculdade mediúnica por um tempo determinado, pela vida toda, o que não configura assim como uma tarefa específica. Tem médios com tarefas específicas, tem médios que vêm para estarem durante um prazo na atividade mais intensa. Então, assim, se a gente for também ler as obras de André Luiz, a gente vai entender muito sobre mediunidade e os seus detalhes assim de tarefa. Então, não existe ninguém igual. Existe uma forçação de comparação com o Chico. Ela é positiva pelo lado que realmente ele é um médium exemplar a ser seguido. Por outro lado, é negativo porque passa a se cobrar o mesmo comportamento do Chico com os demais companheiros espíritas. Então não existe ninguém igual, ninguém com a mesma tarefa, é tudo diferente, é tudo propostas completamente diferentes, até porque cada necessidade é uma necessidade. Então a gente tem hoje 21 anos de trabalho na psicografia. A proposta do trabalho é simplesmente levar consolação para as pessoas. Com a pandemia, esse trabalho ficou praticamente impossibilitado, já que é um trabalho público. E até hoje a gente não retomou esse trabalho de uma forma intensa. As pessoas falam assim, mas eu sinto uma cobrança muito grande, sabe? Assim, por que não e tal? E eu vejo que as pessoas elas têm buscado tantas respostas que elas colocam assim no médium quase que a expectativa delas melhorarem o luto. E a gente sabe que a mediunidade ela é dada à consolação, à orientação.
mas ela não precisa falar diretamente com você. Se a gente for falar assim, a mediunidade não serve para consolar, por que que você não está trabalhando tão intensamente como antes? Né? Às vezes eu falo assim, gente, eu sou diferente, eu estou agora com 150 famílias atendidas, eu adotei 3 crianças, eu tenho 100 bichos para cuidar, eu tenho muita coisa, meu pai desencarnou nesse meio prazo, minha mãe doente, tem pessoas que eu cuido diretamente, que moram na instituição. Então, assim, a mediunidade ela continua sendo um fator de consolação se a gente olhar como um todo. Quando você pega um livro de Chico, aquilo ali é fruto mediúnico, é fruto de uma tarefa mediúnica viva, que continua consolando se eu tiver com meu coração aberto para a mediunidade, para o que a mediunidade tem a oferecer. Inúmeros médiuns trabalhando de diferentes formas possíveis, e não só de forma ostensiva, na mediunidade à luz do Espiritismo, à luz do Evangelho, vamos dizer assim. Enquanto a gente sabe que todo mundo é mais ou menos médium, até aquele que se diz ateu, mas que faz uma palestra oferecendo uma força tão grande para as pessoas de prosseguirem, de não desistirem, é um fruto da mediunidade, como nós espíritas sabemos. Então, hoje, a proposta, né, assim, a gente continua com o trabalho em reuniões bem limitadas, já que, tipo, a pandemia nos trouxe essa limitação de público, que continua, como a pandemia não acabou. Ensinou também que muita coisa, sabe? Acho que na pandemia, porque, assim, a gente está desesperado pelo além, mas a gente não tem ido além, em uma analogia, para fazer nada também. Então, tipo assim, a gente quer que traga tudo pronto. E a proposta do Espiritismo vai ser sempre consolar, mas primordialmente instruir. Porque não adianta só te consolar. É preciso instruir. É preciso, além de você receber uma carta de um pai, de um esposo, de um filho, você se instruir para que você consiga adquirir nessa instrução conhecimento suficiente para ter esperança, para ter esperança em dias melhores, para ter esperança na vida futura, para não entrar nessa onda de ódio que o mundo circunda, né, que a gente chama de haters, de criticar tudo e todos pelos defeitos. Então a gente está esquecendo Cristo e a gente tem que fazer o máximo possível para não substituir a imagem do Cristo, e sim para divulgá-la quanto mais possível. Então a proposta continua da consolação. Quando as pessoas falam assim, por que você não voltou a trabalhar? Eu falei, eu voltei a trabalhar sim, a gente tem reuniões por que você não está viajando? Existem fases, né? Existem fases, mas seu trabalho é diferente, existem outras fases, então assim, a gente não vai parar de fazer o trabalho, mas a gente tem que entender também o que a gente está precisando, sabe? Assim, a gente está dedicando quase que a vida nossa a uma tela de smartphone, a ver vídeos que estão zombando dos outros, a brigar por política na rede social ou por gostos preferenciais e não está nem rezando. Aí com aquela cabeça turbulenta eu quero ir para a reunião mediúnica. Eu quero desenvolver minha mediunidade, sendo que eu não enxergo nem um andarilho estar ali passando fome na porta da minha casa. Sendo que eu não enxergo o cachorro abandonado na porta da minha casa. Sendo que eu estou enxergando quem está além dos meus problemas, dentro da minha casa. Os problemas familiares. Então, assim, a gente tem que conscientizar também sobre isso. Então, a proposta precisa consolar. Isso é um trabalho de consolação. Continuamos com as cartas, em reuniões muito mais espaçadas, né? A gente tem muito mais dificuldades agora de fazer reuniões de público. A gente passa por uma crise financeira terrível, que a gente tem que economizar o máximo possível para dar conta das contas da instituição, de continuar priorizando pessoas que passam fome, que estão passando por dificuldades, que a instituição cuida. Então, a proposta segue a todo vapor de consolação. Só que eu acho que a gente está sendo chamado a ser mais consciente, sabe? A, inclusive, desenvolver o nosso papel mediúnico na vida. Mas como assim? O Kardec nos diz que somos mais ou menos todos médiuns. Qual que é o meu papel mediúnico, meu? A gente deve parar para pensar isso. Mas Júlio, eu não vejo os espíritos, mas você pode ter a intuição. Você pode... A gente está sempre ligado à espiritualidade, sabe? E a gente quer, às vezes, a gente quer buscar respostas
prontas em outros lugares, sendo que às vezes a resposta está dentro da gente. Basta a gente orar mais e conectar mais com nossos mentores, com o nosso íntimo ali. É muito importante isso. Júlio, Acho que eu fugi um pouco da pergunta, viu? Mas a gente que é espírita, a gente sabe que essas coisas vêm um pouco. e é ótimo que isso aconteça. Vamos Agora, falar o nosso bate-papo agora está mais amplo, com mais participantes. Júlio, você falou das cartas consoladoras, eu quero, das cartas que consolam, das mensagens desse trabalho, mas eu quero voltar nele no nosso próximo programa também, que vamos abordar esse assunto. Agora eu quero entrar num trabalho que você realiza e vem desenvolvendo também, que é o trabalho de escrever livros. E aí eu te faço uma pergunta. Os livros que você escreve são todos psicografados ou tem algum da sua lavra? ainda não tenho ainda um da minha lavra. Tem projeto, tem tudo, né? A pandemia atrasou tudo, mas assim, até agora foram 10 livros psicografados, publicados através sempre de um espírito autor. Ou de diversos espíritos, né? Como a gente tem alguns livros nossos, lançados com autores diversos do plano espiritual. Sobre os seus livros, eu quero conversar um pouco mais com você para que o nosso telespectador, nossa telespectadora, né, conheça um pouco o Júlio, todo através dessa produção literária, através da faculdade mediúnica, né, através dos livros. Então, eu vou pedir para o Júlio nos ajudar. Qual foi o primeiro livro que o Júlio psicografou, que foi editado? Qual é o primeiro livro e sobre o que ele versava? E em que ano foi? 2010, foi agosto de 2010, o primeiro lançamento, Propostas para o Bem. É um livro de diversos espíritos, de mensagens que recebíamos em reuniões públicas e divulgamos essas mensagens com conteúdo assim para auxiliar numa leitura de evangelho no lar, numa leitura ocasional, assim, um livro de leitura rápida, de mensagens curtas de diversos autores. É um livro que ajuda muito assim no culto do evangelho do lar, um livro que leva muita reflexão, um livro muito simples. Na época eu pensei assim, nossa, vou lançar um livro, quando a espiritualidade falou, eu falei assim, vou lançar um livro, como que vai ser? Vai ser um livro científico, que eu gosto muito de ciência. Não, meu filho, você vai começar com as coisas realmente necessárias. Vamos lançar um livro de mensagens curtas que leve esperança para as pessoas. Propostas para o bem. O livro tem a ver, o título, quando fala de propostas, porque o livro, na verdade, são várias propostas da espiritualidade para despertar para o bem. Júlio, o primeiro livro veio depois de quanto tempo de tarefa mediúnica? Em que tempo? Depois de Quanto tempo você. Quanto tempo? 10 anos de intensa tarefa mediúnica. 10 10 anos anos depois. depois. E aí o segundo veio em 10 que anos. tempo? E aí a gente começou, então, a lançar, já tinha um material, e o segundo veio em 2011, chamado Compromisso Espírita, através do meu mentor, o Frederico. Esse livro veio trazer um pouco de dissertações acerca dos assuntos mais comuns da casa espírita. Como se portar diante de campanhas, como a gente pode fazer para unificar melhor o movimento espírita, a importância do livro espírita, a importância da evangelização infantil, das campanhas fraternas. Então, esse livro veio mais com o intuito de falar meio aos trabalhadores de uma casa espírita, de alguém que já está no meio do espiritismo. Foi depois de quanto tempo de lançado o primeiro? Depois de um ano. De De um um ano. ano. Depois de um Sim. ano veio este livro, né? Esse, Esse já não. Agora, Júlio, aquelas perguntas de um pouco de curiosidade. Que hora que você escreve livro, Júlio? Porque a vida é um pouco agitada. é um tanto agitada. Sempre à noite. Sempre em trabalhos programados com a espiritualidade, com horários combinados e ambientes reservados para aquele fim, sempre à noite. Eu passava a madrugada escrevendo, muitas vezes. E, assim, eu tenho as melhores lembranças que eu tenho da vida foram durante esses trabalhos, sabe? Assim, você está ali lidando com inteligências de outro mundo, de coisas tão boas, assim, tão
foi incrível, assim, foi uma época incrível, assim, o trabalho literário desses livros, né? Continua sendo, né? Mas os primeiros, assim, a gente nunca esquece, né? A luta para lançar um livro, para trabalhar como você sabe, é muito difícil o livro no Brasil. Foi algo assim incrível os primeiros trabalhos, e veio depois de um ano depois do primeiro lançado. Então, assim, eu lembro que o grupo, cada um doou do seu próprio bolso para fazer a edição do livro. Júlio, nós estamos chegando ao término desse primeiro programa Visão Espírita, e já deixando o convite ao nosso telespectador e nossa telespectadora para o próximo programa. Eu vou te pedir 2 favores. O primeiro é que você nos deixe uma mensagem de encerramento, e o segundo, que você nos oriente e nos dê indicação de como o nosso telespectador, aquele que está nos assistindo, queira apoiar o Instituto, o que ele deve fazer e como ele pode colaborar também, caso ele queira incentivar a divulgação dos livros e incentivar a publicação de livros, a produção. Por favor. Olha, eu acho que o caminho mais fácil hoje são os meios digitais, né? Então, o WhatsApp, a gente tem o DDD 34, é o 98892-2007. Esse número você vai falar com a Michele, que todo mundo conhece ela também, um doce de pessoa, trabalhadora do Instituto, que está sempre lá à disposição para atender as pessoas e falar sobre o trabalho do Instituto, passar as dúvidas. As pessoas, eu gosto muito que as pessoas participem, venham também conhecer, participem das campanhas. A gente tem em dezembro uma campanha do Natal enorme, que é incrível, emocionante, algo assim relevante mesmo de se sentir na pele. Então, esse número resume o contato da instituição hoje, né? As pessoas mandam muito mensagens pelas redes sociais, né? Mas eu aconselho, pelo Facebook, pelo Instagram, mas eu aconselho mesmo a buscar o WhatsApp nesse número, né? Que eu citei, falar com a Michele, ou vir pessoalmente conhecer o trabalho na instituição, né? A gente tem dias de reuniões que a Michele vai informar aí, porque elas dependem de agenda de voluntários, que ela pode informar, olha, tal dia você pode ir que você vai participar do trabalho e vai poder conhecer de perto. Então, falar com a Michele no 34 98892 2007. Muito obrigado, Júlio, pelo carinho, por essa primeira entrevista. Nós temos uma surpresa no nosso próximo programa. O Júlio tem uma novidade para nos contar sobre livros. Nós vamos precisar muito da ajuda de você, amigo telespectador, você, amiga telespectadora, do seu incentivo e do seu apoio. O programa Visão Espírita agradece a todos, em especial ao Júlio, e nos vemos em breve no nosso programa Visão Espírita. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Precision Hospitalar. Distribuidora de medicamentos. E Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão Preto e região.